Olá! Iniciamos neste momento a nossa primeira aula da disciplina Logística 4.0. Mas afinal, de onde surgiu esse termo Logística 4.0? Antes de descrevermos o que seria Logística 4.0, nós precisamos entender o conceito histórico em que vivemos. Você deve se lembrar muito bem das aulas de história em que você estudou as 3 revoluções industriais. A primeira revolução industrial aconteceu no século de 1784. A primeira revolução industrial ela foi caracterizada pela mecanização, o tear, a força a vapor. Logo, pouco antes de 100 anos depois, em 1870, a segunda revolução industrial trouxe ganhos como a produção em escala, a linha de montagem, a eletricidade e a combustão. Você deve se lembrar muito bem do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Logo, a terceira revolução industrial surgiu em 1969, em que surgiram também consigo conceitos como da automação, a robótica, os computadores, os eletrônicos e a famosa internet, que é a base da quarta revolução industrial. Hoje, nós vivemos a quarta revolução industrial, caracterizada pela internet das coisas, a inteligência artificial e os sistemas cibernéticos, entre outros. Nós iremos descrever cada componente, cada pilar tecnológico para entendermos muito bem como que esse conceito se aplica na logística. É importante também definirmos que o termo Indústria 4.0, que é um termo que originou-se, outros termos como a Logística 4.0, a Medicina 4.0, dentre outras, Economia 4.0, foi dito a primeira vez em 2011 na Feira de Hannover, na Alemanha. Novos fenômenos de transformação na indústria, processos e sistemas são caracterizados nessa quarta revolução industrial. A utilização da tecnologia da informação vai promover uma autogestão, uma maior customização dos produtos sem afetar as vantagens de uma produção em massa. Então veja, autogestão, nós agora estamos falando de descentralização, nós estamos falando de tomada de decisão rápida, em tempo real, informação a todo momento, nós estamos falando de produtos personalizados a cada dia mais, sem afetar a produção em massa. É possível? Sim, nós já estamos vivendo esse cenário. E é importante dizermos também que não haverá até então uma substituição do homem, porque existe uma integração entre o homem e a máquina, ainda que em posições geograficamente distintas. Porque hoje nós conseguimos, inclusive com o home office, o teletrabalho, atendermos as demandas empresariais. O sistema cyberfísico, o CPS, é a representação virtual interligado com a internet das coisas, cujo acesso dos dados acontece em tempo real de qualquer lugar do mundo. Com isso, nós conseguiremos decisões autônomas. Nós iremos falar muito sobre isso, principalmente na aula 5, que envolve as aplicações. Nós falamos também de conceitos como de fábricas inteligentes. Mas o que seriam fábricas inteligentes? Os produtos, os processos, os procedimentos inteligentes serão tratados de forma a resolver problemas complexos maiores com menos interrupções, com menos paradas. Com isso, nós conseguiremos uma maior comunicação do homem e da máquina, de forma natural e em tempo real, como se fosse uma espécie de uma rede social. É importante definirmos também, entendermos que haverá uma maior qualidade, flexibilidade e robustez, gerando assim cadeias de valor auto-organizáveis, a fim de trazer para as empresas uma maior competitividade. E ainda cabe ressaltar que o termo Indústria 4.0, ela pode ser aplicada não somente na logística, mas na administração, na engenharia elétrica, na ciência da computação, na medicina, dentre várias outras áreas. E a Indústria 4.0 proporcionará ainda um ganho de produtividade de aproximadamente 78 mil milhões de euros em pelo menos 6 setores em até 2025. Então, o cenário é muito próximo e o investimento não para. Ele se acirra e ele se amplia a cada dia mais. O cenário brasileiro, no entanto, ainda é um pouco distinto, tímido. Levando em consideração uma pesquisa da Firjan de 2016, o Brasil se encontra entre ainda a segunda e a terceira revolução industrial.
Apenas o setor automotivo é o único mais próximo da indústria 4.0. E os principais desafios envolvem principalmente as políticas públicas estratégicas, a postura de proatividade dos gestores em querer adotá-la, inclusive o desenvolvimento e o treinamento de profissionais voltados para a indústria 4.0. A implantação da indústria 4.0 é mais simples do que se parece, porque as tecnologias elas já foram utilizadas desde a terceira revolução industrial, em que surgiu a internet, a robótica, a automação. No entanto, essa aplicação ela será ampliada e diversificada com novas tecnologias. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te vejo na próxima aula sobre componentes da indústria 4.0. Um abraço e até lá!